Então, meus amigos, a gente está aqui na mão, né, com a nota oficial que foi ontem emitida pelas Forças Armadas, em título As Instituições e ao Povo Brasileiro, que no meu entendimento é um claro basta à censura e à perseguição das manifestações legítimas, democráticas e legais que nós estamos tendo no Brasil inteiro em frente aos quartéis. Nessa nota fica muito claro, eu vou ler aqui alguns trechos que eu selecionei para vocês, de que as Forças Armadas estão descriminalizando, né, as manifestações, dando uma resposta a todos aqueles autoritários que tentam criminalizar os manifestantes. Vocês imaginem só, se eles já estão tentando fazer isso com quem está tentando exercer agora a sua liberdade de expressão, a sua liberdade de oposição e o direito de duvidar e questionar de algo que é absolutamente duvidável e questionável, vocês imaginem como essas pessoas, se chegarem ao poder o ano que vem, vão tratar a oposição. Ela vai ser exterminada, com certeza. Não haverá espaço para debate. São pessoas que não sabem conviver com a divergência, não sabem conviver com o contraditório. Querem colocar toda a oposição e a direita, que recém está nascendo nesse país, dentro da espiral do silêncio. E para isso eles usam claramente de duas ferramentas, o medo e a coerção. E eles estão tentando, de todas as formas, criminalizar os movimentos. Quando eles usam de terrorismo psicológico, como alguns representantes da elite do judiciário hipertrofiado que nós temos hoje no Brasil, para intimidar as pessoas, ameaçando-as de criminosas, ameaçando-as com a perda da liberdade, com a possibilidade de serem presas por estarem dizendo o que tem que ser dito, então a gente fica muito feliz de ver essa nota das Forças Armadas. Eu vou ler aqui alguns trechos para não tomar muito do tempo de ninguém. E eu destaquei aqui na nota alguns dos meus trechos preferidos. Tem o segundo parágrafo que diz assim: a Constituição Federal estabelece os deveres e os direitos a serem observados por todos os brasileiros e que devem ser assegurados pelas instituições, especialmente no que tange à livre manifestação do pensamento, a liberdade de reunião pacificamente e a liberdade de locomoção no território nacional. Aqui é uma fala minha agora. No momento em que as manifestações ordeiras em frente aos quartéis não estão prejudicando o direito de ir e vir de ninguém, elas podem permanecer lá assim. É isso que as Forças Armadas estão claramente dizendo. Elas são legítimas, elas não são manifestações antidemocráticas. Muito pelo contrário, elas são manifestações que mantêm a nossa democracia saudável. Se a nossa democracia ela não suporta esse tipo de manifestação, é porque nós temos um problema muito sério de autoritarismo, né? Alguns poderes que querem pegar para si todo o resto dos poderes, hipertrofiado, como eu disse antes. Terceiro parágrafo diz o seguinte: não constitui crime a manifestação crítica aos poderes constitucionais, nem a atividade jornalística ou a reivindicação de direitos e garantias constitucionais por meio de passeata, de reunião, de greve, de aglomeração ou de qualquer outra forma de manifestação política com propósitos sociais. E aí eles citam, né, a Lei 14.197, de 1º de setembro de 2021, né, do Parlamento Brasileiro, onde essas questões ficam muito claramente colocadas. Aí, no outro parágrafo, eles começam brilhantemente dizendo o seguinte: assim, são condenáveis tanto eventuais restrições a direitos por parte de agentes públicos, quanto eventuais excessos cometidos em manifestações. Nós sempre combatemos e fomos contrários aos excessos de manifestações, aos excessos cometidos em manifestações. Mas a gente vive num país onde a imprensa, a grande mídia, ela é tão podre, ela é tão completamente envolvida com o deep state, né, com o estado profundo e com o sistema, com a volta do sistema, que chega ao ponto de, 2, 3 anos atrás, quando nós tivemos aquelas manifestações, um lado da população completamente ordeira, vestida de verde e amarelo, e o outro lado da população ali nos movimentos antifas, né, que são movimentos terroristas, quebrando tudo na Avenida Paulista. Eles chamaram os movimentos que destruíram o patrimônio e quebraram tudo de democráticos. E o lado que estava em paz de antidemocrático. Esse tipo de coisa nós não podemos tolerar mais no Brasil. Esse tipo de mentira, né? Essa distopia que tentaram enfiar goela abaixo. Para finalizar, o texto diz o seguinte:
A solução a possíveis controvérsias no seio da sociedade deve valer-se de instrumentos legais do Estado Democrático de Direito, como forma essencial para o restabelecimento e a manutenção da paz social. Cabe às autoridades da República instituídas pelo povo, aqui eu abro um aspas, instituídas pelo povo são as autoridades que foram eleitas, que foram votadas. Não é uma pessoa sem voto que vai fazer o que vem a seguir. Cabe às autoridades, repetindo, instituídas pelo povo, o exercício do poder que dele emana, a imediata atenção a todas as demandas legais e legítimas da população, bem como a estrita observância das atribuições e dos limites de suas competências nos termos da Constituição Federal e da legislação. Nesse ponto, a nota das Forças Armadas chama a atenção para a necessidade da gente ter o reequilíbrio das forças entre os três poderes, que hoje um está claramente hipertrofiado, usurpando poderes do Legislativo e do Executivo. Por fim, a nota diz o seguinte: da mesma forma, reiteramos a crença na importância da independência dos poderes, em particular do Legislativo, Casa do Povo, destinatário natural dos anseios e pleitos da população, em nome da qual legisla e atua, sempre na busca de corrigir possíveis arbitrariedades ou descaminhos autocráticos, para mim muito claramente dirigido a quem deve ser dirigido, que possam colocar em risco o bem maior da nossa sociedade, qual seja a sua liberdade. Essa nota é o cala-boca nos excessos que estão sendo cometidos, e essa nota ela é claramente defensora da liberdade de manifestação, da liberdade do direito das pessoas que estão na rua pacificamente, ordeiramente, continuarem se manifestando. Deixo aqui para vocês curtirem, me diga o que você pensa sobre isso, deixa teu like e compartilha esse vídeo com alguém que ainda não está com a gente aqui nas redes sociais.